um grande amigo nosso ali, e ele é pregador de mão cheia, eu recomendo. Se trouxerem e não gostarem, me diz quanto for a despesa que eu pago 3 vezes mais. É homem de Deus. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo 18. Quero aqui justificar a ausência da minha família, como disse a vocês. Eles estão me representando nesse culto lá em Timon. Tivemos que, a pedido da família, deixá-los lá para nos representar. E nós já estaremos lá em nome de Jesus também. Pastor Alex me deixou à vontade, disse que eu posso ir até 10h30, mas eu não sei se eu vou usar esse tempo. A irmã parece que gostou. Oh, Jesus, só 2. Capítulo 18, verso 36. Aliás, verso 1, 7, 8, 9 e 36. Vamos lá, meus irmãos. Cadê o menino da Ujadeb? Então, os cantores. Foram tomar uma água. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Diga comigo: porque darei chuva sobre a terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: isso é uma promessa. Versículo 7 diz assim: estando, pois, Obadia já a caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se com o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele lhe disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que ele me mate? Versículo 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, e eles se não tinham achado. E agora tu dizes: vai a teu senhor, eis que aqui está Elias. E poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Versículo de número 36, por gentileza. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Queridos jovens, obreiros, senhores, senhoras, nesta noite, o texto em que Deus trouxe ao meu coração para a meditação é um dos textos bem conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu me atreveria a dizer que é difícil, cantor Lucão, me perdoe por não ter lhe saudado também, você é um amigo, e eu lhe admiro bastante também. É difícil haver alguém nesta noite aqui, que serve a Deus, que não tenha tido uma experiência, por mais simples que seja, quem sabe ouvindo alguém ministrar, talvez lendo um livro, quem sabe meditando nas Sagradas Escrituras, ao deparar-se com a história do profeta Elias. Quem de nós não cantou aquele hino antigo do Monte Carmelo, que era tipo o hino áureo dos vocais? Talvez não é da época de vocês, da minha tem quem sabe. E nós nos alegramos com o contexto dessa história. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, hoje eu li este capítulo com meu filho,
porque todas as vezes que eu estou vendo algo, ele senta e pede para eu ler e explicar. E todas as vezes que eu leio, como li por diversas vezes esses dias e li hoje, eu me alegro porque eu vejo aqui nas entrelinhas do que ocorreu aqui, eu vejo combustível suficiente, eu vejo ânimo em uma dose suficiente para me fazer andar muitos dias na presença de Deus, com o que acontecer aqui, com o desenrolar dessa história que envolve o profeta Elias. Todas as vezes nós quando vemos alguém ler, já vem à mente, daqueles que leem a Bíblia, a cena que foi o final desse momento. Pela fé nós conseguimos enxergar o profeta Elias erguendo aquele altar, restabelecendo o altar diante de Deus, orando ao Senhor, dizendo o que eu acabei de ler, tocando o coração de Deus, através daquela oração sucinta, linda, e assim obtendo a resposta do Senhor para o seu anseio, para o seu desejo, para a sua necessidade. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água que estava ao redor do rego. E a Bíblia diz que os profetas, pseudos profetas, que estavam ali lutando contra Elias e o seu Deus, foram envergonhados, e o Deus das promessas foi exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se voltarmos um pouquinho do versículo 32, e ainda nos atermos ao capítulo 18, desde o seu primeiro versículo, nós vamos entender um pouco mais desse ocorrido. Percebam, o homem de Deus chamado Elias, ele entrou aqui nessa história, tornando-se um dos vultos dos antigos testamentos. Veio de um anonimato, talvez, que nem todos experimentaram no seu ofício ao longo do chamado divino. Elias aparece no texto meio que do nada. E a Bíblia diz que este homem que estava reinando a nação de Judá, reinando o povo de Deus, reinando sobre Israel em Samaria, este homem por nome de Acabe, que era um camarada novo, possivelmente teria muita inteligência, 22 anos de idade, mas ele resolve casar-se com alguém que não iria trazer muito benefício, e isso é um perigo. Eu aproveito para abrir um parênteses, há muitos jovens aqui, é um perigo a pressa, a falta de oração, a precipitação na escolha da pessoa que você vai viver o resto da vida, é um perigo. Tome cuidado, faça a prova, ore, veja, analise, peça conselho e Deus vai abençoar você. Quem recebe esta palavra, levante a mão. Graças a Deus. E Elias está agora casado, ou Acabe está agora casado com esta mulher. E a Bíblia diz que essa mulher fez com que ele, o rei de Israel, representante legal de Deus na terra, escolhido para administrar, escolhido para conduzir o povo à presença de Deus, agora está encurvado. A Bíblia diz, capítulo 16, verso 31, diz a Bíblia, que Elias está agora adorando o Deus Baal, está encurvando-se perante ele. E a Bíblia diz que agora do nada, capítulo 17, aquele momento épico, aquele momento único, aquele momento revestido de muita ousadia, uma coragem jamais vista. E a Bíblia diz que Elias chega diante de Acabe e diz a ele, e você conhece, dada a minha palavra, a Bíblia diz que ele falou, dada a minha palavra, não chove e nem cai orvalho, segundo a minha palavra. Aí vem aqueles que são mais ousados, isso é comum no meio dos pregadores, e os céus disseram amém. Elias profetiza, Elias fala, Elias determina, Elias estabelece aquilo que iria perdurar por muito tempo, e diz-nos a Bíblia que depois que ele desafia o rei, que ele diz para o rei o que iria acontecer, a Bíblia diz que Deus agora
o chama para viver segundo ou debaixo da sua proteção. E Elias agora vai começar a viver literalmente as promessas de Deus na sua vida. Deus está dos céus olhando. Consiga imaginar comigo Elias cara a cara com Acabe. Eu não sei se ele era muito ousado ao ponto de, quem sabe, colocar o dedo assim no nariz de Acabe. Talvez não, mas o certo é que quando ele fala, Deus o chama. Deus faz com que Elias saia da presença de Acabe, e a ordem para Elias foi: vai-te daqui, vai para o Oriente. Deus está dizendo: esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí Deus vai fazer a primeira promessa para Elias. A Bíblia diz que Deus falou assim: e há de ser que beberás do ribeiro. E ele completa afirmando: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus está dizendo: Elias, agora é comigo, agora eu vou te sustentar, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou proteger você, agora eu vou literalmente guiar os teus passos. Deus sabia o tamanho da encrenca que Elias havia se colocado, e Elias agora está começando a viver as promessas de Deus na sua vida. Olha aqui para mim, escute o que eu vou dizer para você. É o melhor momento da vida do crente, é quando ele está debaixo da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está vivendo essas promessas, levante a mão, deixa eu ver. Faça assim com a mão e exalte a Deus. E a Bíblia diz que Elias sai. Quando Elias sai, ele vai viver segundo Deus havia dito. Mas aquele ribeiro secou, não estava havendo chuva. E diz a Bíblia que Deus vai fazer a segunda promessa para Elias. Versículo de número 8 do capítulo 17 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo a ele: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali há alguém que eu ordenei para que te sustente, e é uma viúva. Deus está dizendo: Elias, eu continuo reafirmando, eu continuo trazendo à tua memória a promessa de que eu cuido de você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém até pensou que Elias já estava morto, talvez alguém já até pensava que Elias já estava só o cadáver, quem sabe só os ossos, mas quem vive segundo as promessas do Eterno, vive sempre celebrando a vida, vive sempre celebrando a vida, vive sempre celebrando a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero, antes de adentrar propriamente no que eu quero lhes falar nesta noite, dizer-lhes que muito cuidado com uma afirmação que há num texto, um hino muito conhecido: quem tem promessa de Deus não morre. Tem esse hino, não tem? Cuidado, porque promessa sem compromisso não tem validade no céu. A promessa é validada no céu quando tem compromisso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: promessa sem compromisso não vale no céu. A promessa, pastor João, tem que ter compromisso, senão não está valendo no céu. Eram mais de 2 milhões de hebreus saindo do Egito, só 2 entraram, todo mundo tinha promessa. E não adianta os teólogos virem dizer que ele era uma representação, não sei de que, disso, daquilo, não. Tinha mais de 2 milhões, pastor Alex, só 2 entrou. Todo mundo tinha promessa. Promessa sem compromisso está revogada. Promessa com compromisso está assinada pelo Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus parece, ou Deus sempre faz isso, a gente está quietinho, vivendo ali debaixo da promessa, vivendo sob os cuidados de Deus, desfrutando da terra que mana leite e mel, desfrutando dos cuidados divinos que são os melhores. E Deus chega a hora que Ele nos põe em situações que somente Ele é capaz de fazer isso. Consigo imaginar comigo, talvez Elias sorrindo e dizendo: rapaz, o negócio aqui tá bom, eu fui alimentado por aves, agora está aqui uma viúva. Se hoje com o INSS não é fácil para a viúva, imagina aquela época. E a viúva está me sustentando, e Deus está me alimentando, e Deus está cuidando de mim. Eu acho que ali dizia assim: esse Deus é um Deus que fala e que cumpre mesmo. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus começa a trabalhar Elias para algo maior. Pastor Ricardo, chega a hora que Deus toca e ele fala: levanta, vai lá e te encontrar com Acabe, e diz a ele que eu vou mandar agora chuva sobre a terra. Terceira promessa que Deus faz nesse contexto. Elias se levanta, se era obediente a Deus. Elias sabia que Deus estava cuidando dele. E quando Elias levanta e vai em direção ao rei Acabe, simultaneamente há uma reunião diante de Acabe. Acabe chama Obadias, seu servo, e diz assim: Obadias, vamos dividir a terra em duas partes. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E nós vamos agora atrás de capim para os animais, capim para os mulos. Vamos atrás de alimento. Acabe não era besta, ele sabia que se os animais, os cavalos estivessem fracos, eles seriam uma presa fácil para os seus opositores. Baxter vai dizer que para um exército ser temido naquela época, necessitaria de, entre outras coisas, uma cavalaria ímpar. E a Bíblia diz que agora Acabe deixa de lado a procura por Elias e vai mandar buscar capim para os cavalos. Olha aqui para mim, quando Deus quer cumprir a promessa, Ele inventa até o que não precisa para honrar você lá na frente. Louvado seja o nome do céu. Olha aqui para mim, você não entendeu? Quando Deus quiser cumprir a promessa na tua vida, Ele vai fazer alguma coisa anormal acontecer, para que você veja que Ele é Deus da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos nós sabemos, Israel praticava a famosa agricultura de subsistência. Quem faz Enem sabe, quem estudou, quem estuda sabe disso. É aquele processo que você planta para comer, cria para comer. Por vezes ocorre o famoso escambo, está na sociologia, que você tem uma galinha, eu tenho peixe, eu te dou o peixe, você me dá a galinha, a gente come peixe e galinha juntos. Israel está padecendo por causa do seu rei, a chuva não veio, e é um sofrimento duplo, porque o Deus que Acabe pregava está agora impotente, estava mesmo. A história vai dizer que volta e meia nesses sacrifícios parecia fogo, não se sabe de onde, mas Deus havia cerrado tudo, Deus estava no controle de tudo, e Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Então a Bíblia diz que quando Elias vai em direção a Acabe, ele encontra com Obadias. Quando Obadias o encontra, Obadias fala: és tu, meu senhor Elias? Eu consigo comparar essa reação de Obadias com a dos discípulos quando viram Jesus andando sobre as águas, que pensaram ser um fantasma. E a Bíblia diz que Elias está olhando para Obadias, e Obadias fala: és tu? Eu me atrevo a dizer e a pensar que talvez ele pegou nas mãos de Elias, talvez ele apalpou-se a roupa de Elias, quem sabe passou a mão na cabeça, porque ele não acreditava que era Elias. E ele diz o porquê. Ele fala: Elias, não houve reino, não houve nação, não houve cidade, não houve rua, não houve beco, não houve bairro, não houve vilarejo, não houve povoado, não houve nenhuma casa, nenhuma tapera, nenhum barraco, não houve um lugar que nós não tivéssemos ido atrás de ti. E tem mais, Elias, eu li, está no texto: ainda que nós chegássemos e o povo dissesse: nós não temos visto Elias, esse povo tinha que praticar um juramento sob pena de serem condenados. Elias está tão firme nas promessas que ele fala assim: volta lá e diz para o rei que eu quero achar ele. Aí a Obadias falou: oh, meu senhor, tu não entendeu, ele vai te matar. Olha aqui para mim, ele vai matar você. Você não está sabendo, o teu processo aí foi transitado e julgado. Acho que é essa expressão do direito, minha área de administração. Não tem jeito mais. Aí Elias insiste: volta lá e diz que eu quero falar com ele. Aí Obadias fala assim: vamos criar aqui uma situação hipotética, meu senhor. Vai que eu volte lá, fale para Acabe que eu te achei. Aí eu volto e tu some, porque tu sumiu. Tem um tempinho que ninguém te acha. Se eu for lá comunicar e voltar e não te achar, quem morre sou eu. Aí ele está dizendo assim: alguém aqui vai morrer, eu ou você. Olha aqui para mim. Agora entenda a aplicação dessa frase. Quem vive as promessas de Deus
vive segundo a vontade de Deus. Olha aqui para mim, não tenha medo da morte, se você está debaixo da promessa de Deus. Não tenha medo que vai levantar do outro lado. O Deus que você serve, Ele é maior. Louvado seja Deus para sempre. Segura, vamos para o texto. Aí a Bíblia diz que Obadias volta e fala para Acabe. E aí nós vamos para aquele contexto que eu lhes falei inicialmente. Mas entendam que eu quero chamar a vossa atenção, porque eu vejo aqui nesse texto sinais, características, algumas particularidades de uma geração que acredita na promessa. Louvado seja Deus. Porque existe uma ponte muito grande entre crer e de fato, de verdade, acreditar. Porque quem acredita deve pagar o preço. Quem de fato crê de verdade demonstra. Quem de fato acredita está transparecendo isso. São aquelas pessoas que quando você olha e fala assim: rapaz, aquele jovem ali é terrível, aquele jovem ali é tremendo, o céu está caindo, 1000 está caindo de um lado, 10.000 do outro, mas ele está firme na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas assim são as pessoas que eu chamo de pessoas que têm firmeza de convicções. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Olha aqui para mim, escute o que eu vou dizer para você, guarde isso dentro do teu coração. Pode dar sangue na canela, mas não abra mão de servir a Deus. Você tem promessa. Louvado seja Deus para sempre. Se puder, melhora um pouco o retorno. Eu enumerei aqui algumas características daqueles que fazem parte desta geração que acredita na promessa. Veja comigo, capítulo 18, verso 1, diz a Bíblia: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro dia, dizendo: vai e te mostre Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus está dizendo: Elias, eu estou afirmando a você que você pode ir e que você não corre risco de morte. Sabe por quê? Porque eu vou mandar o que ele necessita. A geração que acredita e que vive segundo a promessa de Deus é uma geração que anda guiada por Deus. Louvado seja o Senhor. Direcionada por Deus. Cada passo que dá é segundo a vontade de Deus. Levante a mão se você faz parte desta geração e adore ao Senhor. Eu vim dizer a você que está na hora de voltar a ser direcionado por Deus. Olha aqui para mim. Está na hora de você voltar a ser guiado por Deus. Está na hora de voltarmos a darmos mais valor aos e-mails que vêm do céu e que nos dizem: vão para a direita, vão para a esquerda, volta um pouquinho, marcha. Deus está chamando você, está me chamando, está dizendo: volta. Volta, volta, eu quero guiar você, eu quero guiar você, eu quero guiar você. Deus está querendo guiar a nossa vida. Louvado seja Deus. Vivemos dias muito difíceis, Eu visitei um pastor Alex, agora na nossa convenção, que terminou ontem, e ele dizia: pastor, ore por mim. Ele disse: pois não. Ele disse: você é meu amigo desde a infância. Nós nem éramos pastor, vou compartilhar com você uma luta muito grande. Meu filho deixou de viver guiado por Deus. Foi essa a expressão que ele usou. Está gravando? Não põe isso aí não, tá bom? Envolve terceiros. E ele disse assim para mim: ore por ele. Pois não, pastor, o que ocorreu? Meu filho virou dependente químico, pastor. Eu não tive força outro dia, nem reação nenhuma. Ele me deu uma surra aqui em casa, drogado. Quando ele terminou, eu só disse para ele que perdoava ele e que eu amava ele. Ele disse: meu filho deixou de ser guiado por Deus. Há um risco para quem sai
dessa conexão com o céu. Segunda marca da geração que vive as promessas. Verso de número 8. Diz assim o texto: e disse ele: sou eu, vai e dize, eis que aqui está Elias. A geração que vive as promessas é uma geração que não se acovarda, é uma geração que tem o pulso forte, mas o pulso forte para encarar as obras do mal e destruí-las em nome de Jesus de Nazaré. Deus está contando contigo, jovem. Deus está contando conosco, igreja. Há um povo aí fora precisando ver uma mocidade que se levante e que não tenha medo, mas que seja destemida, que encare, que diga: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor está vivo. Deus conta contigo. Seja corajoso lá no teu trabalho, seja corajosa lá na tua escola, levante-se como uma voz da faculdade, deixe Deus usar você. A geração que vive a promessa é uma geração que tem coragem de levantar em meio aos ímpios e dizer: só Jesus Cristo salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Não se acovarde, Deus é contigo. Pastor, mas eu tenho receio de ocorrer algo comigo. Você vive a promessa, estar em comunhão, Deus vai te dar o livramento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu lembro, pastor Alex, de uma certa vez que eu era jovem, solteiro ainda. É claro que noivo. E eu fui o primeiro dirigente em Caxias, ainda solteiro. Fui alvo de críticas. Muitos criticaram meu pastor e pai ministerial, pastor Caetano Jorge. Pastor Ricardo conhece, ele é de dar oportunidade mesmo. Eu assumi aquela congregação naquele bairro e eu fiz um levantamento da situação daquele bairro, que não era tão grande, um bairro central, mas não era tão grande. E aí eu percebi que para cada 10 casas naquele bairro, 8 casas tinham um altarzinho de Maria. E a chefe das marronzinhas morava em frente ao templo, pastor Alex. E ela tinha um Fusca. E esse Fusca não servia para outra coisa, a não ser botar reggae e forró domingo na hora do culto. Fusca não saía para lugar nenhum. Não funcionava, nada contra Fusca, me entenda, é contra o som. E era aquela batalha. Eu já noivo, de repente casei, ficou aquela luta. E nós criamos um trabalho naquele bairro chamado Galeano, às terças-feiras. Eu era funcionário do Paraíba, e eu saía meio-dia no meu horário de almoço, entrava num Fiatzinho 147, no horário de almoço com o irmão Zenildo, e saía no bairro da Galeana, e dizia assim no meu horário, de meio-dia até, de 11 até 1, eu dizia assim: é hoje, Galeana será impactada pelo poder de Deus. Vem e traga a sua família. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, em breve voltará. E toda terça-feira tinha essa festona, Jesus trabalhando. E eu levantei o propósito de fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E o primeiro dia vai ser um trio elétrico aqui na porta. E vamos fazer uma grande cruzada. E a notícia correu. E de repente eu cheguei numa terça-feira antes da festa. Quando eu cheguei com a minha monarquezinha lá. Ei, monarca abençoada. Eu já esposa, já casado. O ladrão roubou meu monarca, pastor, você acredita? Meteu a arma, aquele fariseu incircunciso. Levou minha bike, novinha, estava pagando, faltava 3 parcelas no Paraíba ainda. Ô raiva, irmãos, que eu senti do diabo.
Pastor João, eu estou lá terça-feira, quando eu chego, eu encosto a bike, as irmãs começaram a chegar perto de mim, chorando. Irmão, o que aconteceu? Quem morreu? Você não me disseram nada. Não, irmão Josiano, é que o marido da mulher deixou um recado aqui para o senhor. Depois não, deu recado. Ele disse que hoje, após o culto, vai lhe dar uma surra, para você aprender a respeitar ele. E ele disse que não vai ter culto na porta da casa dele. E eu disse, minhas irmãs, dobrei os joelhos e disse, bendito seja o Deus que eu sirvo, que me achou digno de apanhar por causa do evangelho. Eu disse, irmã, se Deus deixar, ele bate. Se Deus não deixar, duas coisas vão acontecer: ou ele vai se converter, ou ele vai morrer hoje. Mas Deus está comigo. Terminou o culto, a gente sabe quem são os medrosos e os corajosos, pastor Alex. O tecladinho sempre ia conosco. Ele bateu assim no meu ombro, pastor Ricardo, e falou assim, irmão Josiano, o senhor vai porque eu tenho um compromisso hoje. Ele, tá bom. Vai, medroso. Não, era não. Vai, medroso, Deus é comigo. Aí a esposa crente, de oração, né, bichinha. Com medo de perder o bonitão. Aí disse assim, meu filho, não é bom mudar o caminho. Não, mudar o caminho não. Mudar caminho não, eu falei. Quem vai mudar caminho é o diabo. Nós vamos pelo nosso caminho e Deus vai nos dar vitória. Louvado seja Deus. Monta na bike. Na hora que ela montou, parece que não, porque era gorda. A mulher sempre foi magra, bonita. Entenda bem, não pode ser no YouTube não. E aí, meus irmãos, ficou aquele peso. Pastor João, o cachorro latia, olhava para o lado. Alguém buzinava, olhava para o outro. E é o homem. Cheguei em casa, morava perto, encostei a monarca assim. E minha filha, vamos para o quarto. Vamos dobrar o joelho. Eu usei a linguagem assim do maranhense. Falei assim, na oração, Senhor, caçou conversa comigo, caçou conversa contigo. Disse, Deus, faça alguma coisa. Galiana precisa saber que ali tem uma igreja que não se dobra. Louvado seja o nome do Senhor. Na sexta-feira começamos o culto, hinos da harpa, louvores, pessoal chegando, os ímpios chegando. Já depois da nova, pastor Ricardo Braz, o saudoso pastor J. Wilson pregando uma mensagem poderosa. E a temática foi Cristo, o libertador da humanidade. Ao apelo que ele fez no final, quando nós olhamos, tinha 3 marronzinhas aceitando Jesus. Trocaram o marrom pelo branco, o terço pela Bíblia, a missa pelo culto, a reza pela oração, Canidé por Canaã, Padre Cícero por Jesus. Jesus, 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 Jesus. Não se dobre, não se acovarde, não corra. Essa situação é a situação que Deus quer exaltar o nome dele e mostrar para você o tamanho da tua fé. Passei vários anos lá de lá, saí para o campo missionário. O homem nunca tocou em mim. Sabe por quê? Porque quem vive a promessa faz parte da geração que não se acovarda, que não se acovarda. Aonde estão os corajosos? Levante a sua mão comigo e diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Terceira marca da geração que vive a promessa, segundo a história de Elias. Versículo 36, a parte B diz assim: e o profeta Elias se chegou e disse, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha aqui para mim, meus irmãos, escutem-me por gentileza. Não abra mão desta palavra. A geração que quer desfrutar a promessa é uma geração fundamentada na palavra. Não abra mão desta palavra. Viva esta palavra. Alimente-se desta palavra. É esta palavra que vai te fortalecer. É essa palavra, Lucão, que vai
dar força para você, através do louvor, abençoar vidas. Olha aqui para mim, serei mais ousado. Me permita, pastor Alex. Você não precisa parar para dar atenção a um camarada chamado Pablo Marçal. Você não precisa desse evangelho que não te confronta. Você não precisa ficar horas e horas na frente da telinha assistindo esses coach, não. Você precisa de palavra. Você precisa de palavra. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos de escola dominical. Nós precisamos de culto de doutrina. Eu preciso de palavra. Quem precisa, levante a mão, deixa eu ver. Não abra mão da palavra. Não abra mão da palavra. Elias disse: Senhor, eu fiz segundo a tua palavra. Olha aqui para mim. Se fizer a segunda palavra, a promessa se cumprirá na tua vida. Fiquem de pé comigo os que podem, em nome de Jesus. Todos que podem, olha aqui para mim. Os momentos mais difíceis da sua vida devem ser regados por essa palavra. Nas noites mais escuras que você enfrente, você precisa alimentar-se da palavra. Não abra mão deste alimento. Na hora que a dor apertar, corra para a palavra. Pastor Ricardo perguntou assim: e o Viana, como está, meu filho? Meu filho é um guerreiro. Agora dia 9 vai fazer 14 anos. A medicina me disse que ele ia morrer com até 5. Portador de uma doença chamada anemia fosfórica. 13 anos, 67 internações, 6 visitas à UTI. Na última agora, o motivo pelo qual voltei para Timon, pelo menos eu penso que foi esse. Quando saímos da internação, o médico falou assim: como esse rapaz está vivo? O pulmão dele sumiu. Teve 2 ataques fulminantes no pulmão. Doutor Felipe teve uma pneumonia que tomou conta do pulmão, parece-me, segundo o médico, 97%, e ainda uma ração da doença chamada crise torácica aguda. Aquela UTI é terrível. Pense no ambiente terrível. Estava lá o pastor Alex, ele gemendo de dor, que a anemia fosforme gera crises de dores, são chamadas crises álgicas. Dores nas articulações, no pulmão, no abdômen. Ele gemendo de dor, o celulazinho dele na mão, que lá eles abrem mão para ele. Eu orando do lado, pastor Paulo César, de repente ele mostrou assim o celular, pastor Ricardo, e sussurrou assim no meu ouvido: pai, quase sem forças, eu acabei de terminar de ler Mateus. E eu disse: é palavra. Não abra mão de uma mensagem bíblica. Não se alimente com esse lixo virtual que está aí. Pastor, isso é contra a rede social? Não, eu tenho uso. Estou falando dos excessos. A palavra é o que nos alimenta e nos fortalece. Teve uma internação que ele passou 44 dias internado. Uma vez uma enfermeira entrou, estava cantando o hino com a minha esposa, finalizando o nosso culto naquele apartamento da Unimed. Aí eu disse assim: já que você está aqui, nos permita, quero ler um salmo e que você ore conosco. Nós fizemos, oramos, ela falou assim: aqui o ambiente é diferente. O filho de vocês está há mais de 30 dias aqui, gemendo de dor. Eu acho que vocês já sabem qual é o quadro dele. O médico havia dito que ele nem ia andar mais. O ortopedista foi lá e disse: não anda mais. A hematologista foi lá e disse assim: esse vai sentir dor o resto da vida dele. Mas vocês estão sempre aqui orando ao Deus de vocês e lendo a palavra. Eu disse: senhora, se não fosse essa palavra, nós já tínhamos desistido. Louvado seja Deus. Palavra. Não abra mão da palavra.
Você está vendo que aqui fala alguém que vive dificuldades diárias. Você sabe o que é uma criança olhar para você e falar: pai, faz alguma coisa. E você olhar e ver que ele está tomando morfina, mas não está dando certo, a dor não está parando. Você não sabe o que é a dor começar no dia dos pais e finalizar 5 dias depois. E você enche o olho de lágrima, o pulmão de ar, e diz assim para ele: pela palavra nós venceremos, segura. E nós vivemos em meio a uma geração abençoada. Sim, nós somos uma geração abençoada. Mas temos nos tornado, algumas pessoas, uma geração que não tem mais tempo para a palavra. Responda para você mesmo: quantos capítulos você leu hoje em casa? Como viveremos se não amarmos esta palavra? Como viveremos neste mundo tão miserável, podre, se não vivermos essa palavra? Já tem pregador que nem ora mais, está tudo lá. Não tem um negócio aí que usa agora? Tem um negócio? Bota lá, sai tudo. Sai TCC, sai tudo. Viva a palavra. Elia disse: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Pega a sua Bíblia comigo nessa. Pega a sua. Faça assim com a mão. Faça. Levante. Diga: é pela palavra. Diga: é pela palavra. Diga: é pela palavra. Diga: eu não abro mão da palavra. A geração que quer viver as promessas tem que viver pela palavra. Palavra. É a palavra que faz o movimento. É a palavra que traz o agir de Deus. É a palavra que traz cura. É a palavra que traz poder. É a palavra. É a palavra. Coloque a palavra no banco. Coloque no banco. Eu já ouço línguas estranhas. Segura a mão de quem está do teu lado. Segure. Se não for te incomodar, segura. Segura. Se não for te incomodar, segura. Pode cantar o hino, pastor Alex? Quem é que você escolhe aí? A cantora Débora, o Felipe, quem é? Cadê? Já estão no ponto? Olha aí. Tira esse telefone aqui, por gentileza. Tira. Eu quero, por gentileza, eu sei que vai atrapalhar um pouquinho. Põe de lado aqui, por favor. Quem recebe esta palavra hoje? Levante a mão. Quem recebe? Segura a mão. Eu quero chamar você aqui na frente. Venha. Quero esse vocal todinho aqui. Venha. Afasta-se essas cadeiras. Vem. Vem você que levantou a mão. Venha. Pela palavra. Venha. Vem um vocal todinho para cá. Venha. Pastor, eu preciso de mais de Deus. Pastor, eu sinto que eu preciso me doar mais. Pastor, eu sinto que eu tenho como fazer mais. Pastor, eu sinto que está ficando distante de mim o cumprimento da promessa. Está faltando alguma coisa. Eu te convido, vem aqui na frente em nome de Jesus. Venha. Chega para cá essa mocidade. Chega aqui, ó. Chega aqui a mocidade, chega aqui na frente. Venha mocidade em nome de Jesus, venha. Vem em nome de Jesus. Aí atrás você quer vir, vem em nome de Jesus. Vem, eu quero orar por você. Venha jovem, venha senhor, venha senhora. Venha. É pela palavra. Eu acredito que depois da exposição da palavra vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que Jesus ainda batiza. Eu creio que Jesus ainda cura. Eu creio que Jesus ainda renova. Eu creio nas línguas estranhas. Eu creio. Mas eu creio é pela palavra. É pela palavra.
Vem, 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 vem. Há alguém em nosso meio que quer reconciliar-se com Deus? Levante a mão. Tem alguém para Jesus? Corre para cá, corre. Se tem alguém para Jesus, venha, vem aqui na frente. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Aleluia. Oi. A palavra nos faz confiarmos na promessa. Eu lembro-me que quando meu filho saiu do hospital, o pastor Ricardo ficou sem andar, e aquela luta. Eu mostrei a minha esposa do dia de Timônio, filha, sabe essa árvore aí? Essa árvore é minha. Eu falei para ela. Como assim? Essa é minha. Eu adotei ela. Que conversa é essa? Eu vou te dizer. Sabe quando nosso rapaz estava sem andar? Que você chorava no quarto, que a Kemily chorava no outro, que ele chorava lá na sala, e que eu dizia para vocês, aparentemente com muita força, que ia dar tudo certo. Era essa árvore aí que ouviu o meu choro. Sabe quando eu saía e dizia assim, eu vou resolver algo? Na maioria das vezes, filho, eu não ia resolver nada, eu ia só chorar junto a essa árvore. Eu parava o carro aqui, puxava o freio de mão, chorava, pegava a minha Bíblia e dizia, Senhor, eu creio nessa palavra. E eu dizia, Deus, o meu filho vai voltar a andar pelo poder desta palavra. Um dia, pastor João, cheguei em casa, depois da escola, ele gritou lá de dentro, pai, ele falou, não. Ele disse, não, vem agora. Eu disse, tudo bem. Aí eu fiquei na porta, entre a garagem e a sala. Aí disse assim, coloca a mão nos olhos. Aí eu coloquei. Ele disse, entra, pai. Quando eu entrei, pastor Ricardo, que eu olhei, lá estava meu filho, 6 meses após, parecendo o Robocop, cantora Débora, e dizendo, pai, eu estou voltando a andar, louvado seja Deus. O ano passado, o fisioterapeuta que até virou amigo nosso, assim, pai, eu vi seu filho. Ele viu onde? Eu vi no apartamento. Ele disse, ele está bem, não está? Tá. E para minha surpresa, ele disse, ele voltou a andar. Surpresa sua, para mim não. Eu sirvo a um Deus que tem palavra. Louvado seja Deus. Canta, o Jadep, canta. Quem crê nesta palavra, levante a mão comigo e adore a Deus. Aleluia. Uma mão é pouca, levante as duas, levante. Canta. Deixa eu ver o que Deus vai fazer aqui. Eu ouço o barulho dos céus. Eu ouço Deus batizando, gente. Eu confesso, fica tão difícil. Eu quero que você somente adore. Quem trouxe glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Eu olho para as tuas promessas. Eu quero que você feche os seus olhos e vamos transformar isso aqui num lindo coral de glória a Deus e aleluia. 1 minuto de glória a Deus. 1 minuto de glória a Deus. Vai. É tão grande. Quem trouxe glória? Quem trouxe glória? Faz o impossível se materializar. Quem trouxe glória? O meu Deus não faz pela metade. Quem trouxe glória? Vou viver uma Quem trouxe glória? O completo Ele fará. Jesus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Jesus está fortalecendo você agora. Vou temer. Jesus está fortalecendo. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, Jesus. Batiza. Enche, Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Que é tão grande
Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Olha aqui para mim. Eu vejo lágrima caindo nos teus olhos. E Deus está colhendo essa lágrima. É a palavra fazendo efeito. Você vai sair daqui hoje e vai dizer: eu não abro mão da palavra. Digo, promessa tem que ter palavra. Promessa sem palavra não é promessa de Deus, é promessa de homem. As promessas do eterno são respaldadas pela palavra. Escute-me, toda promessa é um campo a ser conquistado. Toda promessa é um campo a ser conquistado. Conquiste, avance, arregace a manga da camisa. Você foi chamado para conquistar. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Olha aqui para mim. Você que é homem, dê um abraço no homem do seu lado. Você que é mulher, dê um abraço na mulher. Abraço, segura ele, segura ela, segura. Você vai orar agora abraçado com ele e com ela. Abrace, abrace atrás também, segura. Abrace e bote a mão na cabeça dele, bote a mão na cabeça dela. E diga assim: você tem promessa, querido. Diga: você tem promessa, querida. Diga assim: ainda que haja uma sentença de morte. Diga: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Canta o Jadebe, canta, canta, canta. Canta o Jadebe. Adore ao Senhor nesta noite. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Segura, segura. Eu vou viver. Jesus está contemplando a nossa adoração nesta noite. Eu quero convidá-los, juntamente com o Jadebe. Me permita dar um repertório agora. Vamos navegar no oceano do Espírito. Amém? Eu navegarei. Quem quer navegar, levante a mão, deixa eu ver. Canta aqui também, Felipe. Encosta aqui, rapaz. Canta aqui também, eu gosto de ouvir. Canta também. Eu vou navegar. Quem vai navegar? Levante a mão. Vamos lá, todo mundo junto. E eu creio que o culto não acabou. Jesus ainda vai te abençoar neste culto.
Já já eu vou orar por você. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração, se você puder. Feche os teus olhos. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Olha aí, Jesus, olha aí, Jesus. Ao Deus o meu Quero que você adore a Deus agora, com toda a alegria possível. No oceano do Espírito. Quem vai navegar? Quem vai? Quem vai? E ali adorarei. Vai, 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 adora Ele, vai. Olha lá, Jesus. Ao Deus o meu Quem trouxe glória, diga glória. Espírito, Espírito. Canta, canta, canta. Que desce Jesus. como fogo. Desce, Jesus. Desce, Senhor. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Desce, 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 desce. Espírito, Espírito. Jesus. Que desce como fogo. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Vem como em Desce, Senhor. Pentecostes. Desce, Senhor. E enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Meu Deus, te apresento este jovem, Senhor. Te apresento esta moça, meu Pai. Este obreiro, esta senhora, este Senhor, te peço. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos pela tua palavra, Senhor. Que nada nesse mundo pós-moderno tire de nós o amor pela tua palavra. Que nada, Senhor, nos afaste da tua palavra. Abençoa ainda mais esta igreja. Teu filho, pastor Alex. Sobe, vai, sobe. Canta com vida, vai. Aleluia. Que desce como fogo. Eu quero ouvir só a igreja agora, só a igreja. Vem como em Pentecostes. Só a nave, só a igreja. Bem forte. Enche-me de novo. Agora o batera bem devagar agora. Espírito. Acompanhe os músicos, acompanhe, por favor. Desce como fogo. Que coisa linda, Senhor. Que coisa linda, Jesus. Meu Deus do céu. E enche-me de novo. Canta, Jadeb, canta. Espírito. Canta, igreja, canta. Adore ao Deus que você serve. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem, 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 Senhor, vem. E enche-me Enche, de Senhor. novo. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Espírito, Espírito. Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em línguas. Desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Para encerrar. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por gentileza. Ministre sobre ele algo. Fale o que você quiser falar agora. Fale para ele, fale para ela.
Fale algo sobre promessa para ele. Fale. Olhe no olho dele, no olho dele. Diga, fale algo sobre promessa. Diga para ele, fica firme. Diga, não desanime. Diga, a promessa vai se cumprir. Diga, a promessa vai se cumprir. Diga, vai ter culto e ação de graça. Diga, vai ter vitória no Enem. Diga, vai ter vitória no concurso. Diga, mas vai ter palavra. 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 Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. Levante a mão e adore a Deus. Obrigado, Jadeb. Pode para o seu lugar adorando a Deus. Pode para o seu lugar adorando a Deus. Falando em línguas e celebrando ao Senhor. Nós somos a geração da promessa. A qualquer hora o céu vai abrir. E nós subiremos aos céus. E estaremos para sempre com o Senhor. Ainda vale a pena dizer não para o pecado. Ainda vale a pena dizer não para as obras da carne. E ainda vale muito a pena dizer sim para o Senhor. Sim para a sua palavra. Sim para Jesus Cristo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Sobre você ou sobre você repousam as promessas do Eterno. Vou falar de novo. Sobre nós repousam as promessas de Deus. Quem crê, levante a mão e diga amém. Enche-me,
Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Feche seus olhos e faça essa oração. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ser como flecha na mão do Senhor? Aleluia. Bora lá, banda. E o quê? De passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem o leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que salvar. Da fraqueza vi o teu poder, e dos espios graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. E o quê? Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Da proposta de guerra pra travar. Tem o leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Da minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Pode me lançar, Senhor. Aleluia. Somos teus, usa-nos como quiseres. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Usa-me, Senhor. Esse é o nosso desejo. Usa-me, Usa teus Senhor. filhos nesse tempo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Da minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não,
momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Sou tua flecha. Sou tua flecha, pode me lançar. Sou tua flecha. Aleluia. Dia 25 deste mês de julho, estaremos juntos ali no Atlantic City, na abertura do Congresso da UJADEP 2025 Legado. Amém. Aleluia, graças a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, perdão pelo horário, queremos aqui só fazer os nossos agradecimentos a Deus em primeiro lugar. Queremos agradecer a toda a igreja pela presença, os obreiros, queremos agradecer a esse conjunto maravilhoso, Nova Aliança, que a cada dia faz uma nova aliança com o nosso Deus. Agradecer também a irmã Carol, que tem se dedicado, agradecer a nossas regentes também, que tem se empenhado bastante, e agradecer ao nosso querido pastor Alex Rodrigues pela confiança, pela liberdade que ele tem nos dado para nós trabalhar com essa juventude, e quero agradecer todos em nome do Senhor Jesus Cristo, e já passo para o nosso pastor fazer o resto dos agradecimentos. Meus amados, quero também agradecer a UJADEP Music, na pessoa do pastor Ricardo Braz. Deus continue abençoando mais. Muito obrigado por nos honrar, viu? Amém. Glória a Deus. A Umadete, na pessoa do nosso irmão Gustavo. Deus abençoe. A Umadecar, na pessoa do nosso irmão Cleiton, irmã Ruth e o irmão Carlos. Deus abençoe esses três servos de Deus, em nome de Jesus. Sábado tem trabalho aí, né? Sábado nós temos a Escola Bíblica de Jovens, que vai ser mais um trabalho abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma solicitação, um desafio para aqueles que puderem. Qual é, pastor? Irmãos, amanhã nós temos uma manhã de avivamento aqui, e todos que puderem venham em consagração, tá certo? Que horas começa, pastor? Começa 9 horas, 9 da manhã, dá até para você dormir um pouquinho mais amanhã. 9 da manhã será a nossa manhã de avivamento, e os que puderem venham em consagração, tá bom? Para que nós possamos passar aqui uma manhã extraordinária na presença de Deus. Só os que puderem, se quiser fazer esse propósito, façam, venham em consagração para estarmos aqui pela manhã, adorando o nome do Senhor Jesus a partir das 9 horas, vai ser muito glorioso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus amados. Tem um lanche do lado ali? Tem um lanchezinho ali, crepe, tem um crepe ali do lado, tudo bem? E os irmãos podem passar ali e ajudar os departamentos que estão aí trabalhando continuamente. Nós temos aí o trabalho amanhã, manhã de avivamento, e à noite o departamento dos senhores, tá certo? Os jovens vão ficar aí, quietinho para fazer um registro, viu? Não saiam daí, o dia que vocês estão aí, fiquem aí para a gente fazer um registro depois que terminar o culto. Vamos orar, meus amados, agradecendo ao Senhor nosso Deus, feliz com o que Jesus tem feito aqui nas nossas vidas nesta noite, para a glória de Deus. O pastor José não saiu, ele foi lá atender um jantar, né? Coisa boa, com alguns amigos, parentes. Então a gente compreende. Deus abençoe e que Jesus continue sendo na vida dele, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados. Quero convidar aqui o pastor João Barbosa. Ore aqui, servo de Deus. Ore aqui, não despeça em oração, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, dê as bênçãos. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar, né? É bênção, é bênção. Eu estava pensando, amanhã eu vou aqui, não, amanhã eu tenho que estar lá na escola também. Vendo aqui os irmãos aqui, ontem ele não estava aqui, estava no trabalho, né? Pronto, graças a Deus, mas todos aqui,
Estou vendo todos alegres, graças a Deus. Isso é bom. Mas não é bom que a gente, como disse o apóstolo João, é que eu me alegro em saber que vocês estão andando na verdade. Oh, que coisa boa, né? E alegre, né? É bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu estou agradecido, Senhor. Nós estamos agradecidos por tudo que estão acontecendo. Os irmãos alegres e louvando. Abençoa também esses irmãos que vieram ajudando aqui da UJADEP. E agora, Senhor, quero nos despedir em paz. Ajuda-nos, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares alegres e também com muita força para caminhar ainda mais, graças a Deus. Senhor, abençoa aqueles que já estão de idade avançada. Eu estou com idade avançada, Senhor, mas estou ainda, em nome de Jesus, alegre contigo. Senhor, abençoa. Nós te pedimos, Senhor, abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa esses jovens. Ó Senhor, dá graça. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As mãozinhas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja continuamente com o povo de Deus, e todos dizem... Amém, glória a Deus. Fazia o registro aqui com os jovens, avisar os pais, fica aqui, não vai embora agora não, viu? Avisar os pais que nós temos uma programação com jovens.